Prontinho. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos aqui no Caminho de Miríades. Eu sou Lucilene Paula, sua terapeuta, e hoje eu quero apresentar para vocês Andréia Francomano, que está nos dando a honra de vir aqui falar de terapias, de apometria sistêmica, como curar através de tudo isso. Andréia, por favor, fique à vontade. Ó, vou fazer um history rapidinho aqui para o pessoal vir para cá para acompanhar a gente, aproveitar essa oportunidade. Quero deixar de cara aqui o meu carinho para toda a tua audiência, para todo mundo que vai te acompanhar nessa live. E, ó, estou aqui ao vivo com a Lucilene no canal dela do YouTube. Estamos iniciando uma live super gostosa. Ela botou um título aqui falando que eu vou falar sobre terapia, apometria sistêmica. É tudo isso, mas vocês vão ver, é um bate-papo muito gostoso. Ela é uma linda. Me convidou para estar com ela, dividindo essa mesa tão gostosa. E eu estou chamando você que está aí, ó, sem fazer nada, né? À tardinha, gostosinho. Vem ouvir a gente no canal da Lucilene. Eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? O link para você nos acompanhar. E boa tarde a todos vocês que estão aqui com a gente. Olha lá, era vez. Muito obrigada. Gratidão, viu? Gratidão Eu que pelo agradeço. convite. Gratidão ao pessoal que vai nos acompanhar aqui nessa live, seja ao vivo, seja no gravado. Bem, a ideia aqui é contar a nossa história, né, Lu? Porque no final das contas, nós somos contadores de história. E é a nossa história que inspira os outros, é a nossa história que faz com que as pessoas acreditem, despertem a sua fé. Porque é aquele lugar de onde a gente veio, o que a gente fez, como a gente viveu, as nossas dificuldades, que nos lapidam, que nos constroem. E é isso que a gente traz para as pessoas. A ideia aqui é a gente trazer essa inspiração para que todo mundo compreenda que ninguém é melhor que ninguém sabe mais que ninguém. Na verdade, estamos todos na mesma jornada de aprendizado. E o que acontece é que quando alguém aprende um pouquinho alguma coisa, né, é natural que a gente comece a ensinar aquilo que já aprendeu. E a gente não para de aprender o tempo todo, não é, mulher? Verdade. Essa nossa vida, a gente estava falando um pouquinho antes de começar aqui, que ser terapeuta é, antes de mais nada, a gente curar as nossas próprias feridas. Exatamente. E que a gente vem para esse lugar da terapia, pelo menos foi comigo, não sei você, para a gente se curar primeiro, né? Porque eu fui buscar terapia, me tornei terapeuta, mas para me tornar terapeuta antes eu fui buscar terapia porque eu estava numa confusão, mulher do céu. Tiro, bomba e porrada. Não necessariamente nessa ordem. Para mim chegar até aqui, já são 8 anos caminhando do meu jeitinho, né? Estudo uma coisa, faz sentido, ficou quentinho, isso aqui eu tenho condições de transmutar, mudar, encaixo da minha vida, aí aparece alguém que está precisando curar aquilo que eu penso que terminei de curar, aí eu vou observar se eu curei ou não, porque se eu tiver curado eu consigo ensinar, eu consigo passar, eu consigo ajudar a pessoa a transmutar, e nesses 8 anos tem sido assim, do meu jeitinho. Cai hoje, levanta amanhã, mas sempre de pé. É exatamente isso. Buscando esse aprendizado, buscando estar atenta ao que a vida, o universo, a espiritualidade tem para trazer para mim, agregando a mim a minha origem ancestral de orixás, pretos velhos, Eita, coisa que para boa! mim era difícil, porque eu tenho vó, a minha avó, eu imagino que ela seja linda, ainda não vi ela, mas imagino que seja magnífica. E o vô sempre fala comigo com muito amor, com muito carinho, e aí chega a hora e o momento que você fala assim: vamos assumir essa turma toda, Vamos parar de vamos para fugir? cima. Vamos parar de fugir, né? Vamos deixar de Exatamente, ter medo e vamos fazer o que a gente veio fazer nessa jornada linda da nossa vida? exatamente, Mulher, porque que muitas das vezes a delícia. gente tem medo também, né? O desconhecido, né, Lu? Aquilo que é desconhecido causa medo mesmo e é super natural. E aí a ideia é que a gente só vai aprender quando a gente encara o medo.
Aliás, é o medo que trava a nossa vida, que não nos deixa prosperar, não nos deixa nos curarmos, inclusive fisicamente, saúde, né? E essa é a jornada. E a gente estava falando um pouco disso antes, e aí veio aquela máxima que todo mundo fala, né? Quando a gente está falando de terapeutas, né? Que a gente está olhando o outro para se ver, né? E aí eu Exatamente. estava comentando que depois de mais de 5 mil pessoas que eu já atendi, eu falo, meu Deus do céu, que eu fiz de tão grave que eu não paro de me olhar? E é verdade, cada alma que a minha toca aqui no meu trabalho traz um pouquinho de mim e uma referência sobre questões mesmo que dizem muito sobre mim. E sabe o que é interessante? Que eu tive um insight por conta disso, né? E percebi. Deve ser igualzinho os nossos guias. Nossa, não me comparando, nem nossa, longe disso. Mas eu imagino que deve ser como os guias, né? Claro que eles já estão numa outra jornada. Mas eu imagino a quantidade de pessoas que eles têm a oportunidade de aconselhar, de suportar, ali, suportar enquanto suporte, né? Dar suporte, Uhum. orientar, aconselhar. O quanto talvez essas almas, né, não tenham sido já o que eles já viveram na vida deles e que eles tiveram que passar por cada um desses passos para então chegar aonde eles se encontram hoje com essa perspectiva de poder ser auxílio e ser ajuda. E aí eu trago isso como uma referência para nós terapeutas, né? Então a jornada não foi fácil, porque nenhum desses nossos guias contam histórias fáceis, eles contam as suas próprias trajetórias e a gente vê que as suas narrativas históricas mostram que eles também viveram sentimentos que dificultaram muitas vezes a sua própria evolução na Terra até que eles chegassem às posições que eles estão em outras dimensões hoje como conselheiros de cura espiritual. E aí é aí que eu me miro muito nas histórias que eles me contam, porque eu percebo que a vida é isso, a vida é jornada, é aprendizado constante, e que aquilo que a gente chama de dor só dói até que a gente aprenda. Aprendeu para de ser dor, a gente entende e recepciona como lição, e se é lição, eu estou pronto para ensinar porque eu já aprendi. E aí é a mágica de a gente estar sempre se preparando para as lições, não para a dor, mas para as lições. É claro que tem momentos que são muito complexos. Meu pai, eu olho a minha própria trajetória e tem hora que eu olho e falo, como é que eu dei conta disso? Não é possível que eu aguentei esse tranco todo e não é que foi? Então, quando a gente se dá conta que a gente deu conta e que ainda daremos de muitas coisas, nós percebemos aquela velha máxima, né, de que ninguém recebe a cruz maior do que aquela que tem plenas condições de fato de dar conta de carregar. E quando a gente entende isso, o fardo para de pesar para virar realmente um lugar de aprendizagem. E É ser verdade. terapeuta é isso, sabe? É todo momento a gente está no orai e vigiai, é nós estarmos numa postura de humildade e da tal da empatia diante da dor do outro, porque eu digo sempre que, para mim, né, Andréia, empatia não é se colocar na dor do outro, porque isso é impossível. A dor do outro é só dele, não tem como você sentir. Empatia, para mim, é respeitar a dor do outro. É saber que está doendo sim, e que você não tem que criticar, não tem que tentar resolver no sentido de eu vou te salvar. Respeite a dor do outro. Entregue o seu melhor, solte e deixe que aquela pessoa compreenda, entenda, acesse no momento e na oportunidade dela o entendimento necessário para ela sair da dor. Mas você é apenas um instrumento. Você não é o curador do outro. A cura é pessoal, cada um vai encontrar dentro de si essa cura. E nós, enquanto terapeutas, somos ponte para esse despertar, para essa possibilidade curadora. E é isso que, dentro do que eu desenvolvi de tratamentos terapêuticos, dentro do método que eu desenvolvi, que é a apometria sistêmica, é onde a gente se baseia. Nós nos baseamos exatamente na ideia de que nós somos apenas uma ponte para que a pessoa possa fazer a sua travessia,
de um ponto de dor a um ponto de entendimento, com leveza, com compreensão, com auto-perdão, com autoconhecimento e, acima de tudo, despertando o amor, que é o grande e único curador dessa história. O amor que não é o amor romantizado, não é esse amor de que a gente vê em novela, não é o amor descrito em poemas, é um amor que a gente ainda não está preparado para entender, sabe, Lu? A gente tem lapsos, por exemplo, quando a gente sente os nossos guias, né, preto velho, preta velha perto da gente, meu Deus, é um derrame de amor. É um amor que É, não pode expressar. é um colo incondicional. Um colo incondicional. E você não consegue expressar o que é. É difícil botar em palavra. Deixa eu só te interromper um minutinho, Deixa, que já bora. chegou aqui a minha mãe, Cantinho da Chile, a minha Vai. mãezinha linda, que o universo me apresentou, me deu e é minha. Muito Meditando com a Rê, onde você fez a live, Rê, que delícia você estar aqui com a gente, mulher. e ela disse: Oi, minhas queridas, boa tarde para vocês. E Boa a minha mãezinha disse: Boa tarde. tarde, Andréia. Boa E aí tarde, agora ela gente. coloca lá para poder puxar o saquinho da filha, ela fala assim, peraí, com a Eu tô, Lucilene Paula recebi muita ajuda e hoje sou muito melhor. Mãe, a senhora que tem me ensinado muito também, gratidão. eu tô E, colocando por favor, aqui. prossiga, Andréia. Eu estou colocando aqui no canal lá também, para o pessoal achar aqui o canal. Estou colocando o link do seu canal, porque o pessoal está me perguntando. Vem ver aqui. Gratidão Pronto. imensa. Vamos seguir esse seu canal aí. Pronto. E esse canal é bem que uma teimosia de Lucilene Paula, porque assim, eu comecei com Débora, bem-vinda, minha querida, gratidão. Eu comecei o caminho de Miríades hoje, cismando eu que a espiritualidade disse que era para mim abrir um canal e vai me convencer do contrário, que não vai conseguir. Aí Pronto. perdi um canal, aí abri esse, aí eu falei, ainda está faltando alguma coisa, chegou agora nesse caminho de Miríades. Agora está do jeito que eu acredito que eles gostem, porque também aqueceu e ficou gostosinho aqui dentro, É isso. né? É sobre isso. Mulher, continue. Sentiu vontade, faça. A Luciana Volker, muito obrigada, gratidão pela sua presença. Estamos aqui com as meninas do Brasil e as meninas da Irlanda. Eita, gente Gratidão chique, imensa. bonita. Boa tarde, Débora, Cantinho da Chile, Luciana. Boa tarde todo mundo que está aqui. A Rê, eu já falei. Gratidão por nos acompanhar. Aqui é tarde ainda, né? Uma tardezinha quente, abafada. Mulher, Gente, pra danar. meu Deus do céu, parece que assim, o verão veio para morar nesse hemisfério e nunca mais ir embora. Não que eu esteja reclamando, Verdade. adoro, adoro. Mas eu dizia então que nós somos exatamente isso, né? A nossa experiência de autocura, e quando a gente vai chegando nesse lugar de nos autocurarmos, é, é quase como um derramar, um abundar, um ir para as bordas daquilo que fez sentido para você, você quer compartilhar com o próximo, você deseja que o outro também saiba. Por isso que o amor é isso, né? O amor, ele, que é esse amor que é difícil da gente descrever, que é esse amor abundante, ele não retém nada, ele não guarda para si, ele não fica mantendo informações sigilosas, né? Quando a gente desperta esse carinho, esse amor ágape, esse amor universal que é curador dentro de nós, é inevitável transbordar, ir para as bordas. E quando eu falo isso, isso tem referência, né, dentro do que eu entendo, né, e por que que eu entendo? Eu entendo porque eu vi, né, isso é o que eu entendo por Deus, né, numa oportunidade quando Deus, eu estou chamando de Deus, que fica mais fácil todo mundo entender,
mas o Compreender. arquiteto divino, né, Olorum, nosso Pai Maior, a criatura, o criador de todas as criaturas, A fonte fonte criadora. criadora, enfim. Quando eu tive o vislumbre do que eu falo, me arrepiei inteira aqui. Quando eu tive esse vislumbre, foi exatamente isso. É como se aquela energia primordial, contida dentro de si mesma, de tanto amor, que é o único sentimento que dá para descrever, de tanto amor, ele transborda. Quando ele transborda, ele vai para suas próprias bordas. Só que no nada não tem borda. Então ele não para de se multiplicar infinitamente, porque as bordas nunca chegam. Só que nisso que ele transbordou, nesse infinito que é ele, ainda assim, esse halo que se forma com essa expansão de amor, esse halo de luz que se forma, vai fazendo o desenho do infinito, que é um círculo, né? Sem um começo nem um fim. E esses círculos universais vão se tocando uns nos outros, que formam o que a gente chama e conhece por flor da vida, que é eterna, é infinita também. Ela vai se formando e uma toca a outra, né? E essa é a infinitude desse amor. Então, entender esse amor é uma experiência divina mesmo, eu digo que é divina, mas é complexo. Mas quando a gente entende, a gente se cura e sabe que é por meio desse amor. Nos É curamos verdade. de tudo? Não, porque estamos aqui para aprender todo dia uma coisinha nova, né? Eu falo que Querendo ou não. não tem escolha, filho. E eu falo assim: você se cura de uma coisa, e você fala, nossa, só por hoje eu estou livre daquele meu vício, da vaidade, da arrogância. Beleza, só que na curva seguinte, esses mesmos vícios vão se apresentar com uma nova roupinha para te testar, para ver se você realmente está preparado. E assim é a vida. Exatamente. E esse é o milagre de estarmos vivos. E é tão bom, até os desafios, porque como seria assim, sem graça se a gente não tivesse desafio na vida para aprendermos, superarmos as nossas próprias histórias. Afinal, diz as boas línguas, né, que nós saímos de lá porque era chato e viemos experienciar aqui que era um pouco mais bagunçado, né? Isso é o que, né, eu falo na minha experiência, né, que eu também vim de outro lugar, assim como todo mundo, né? Nós viemos de outros orbes, como sementes cósmicas, para podermos semear esse planeta tão lindo. Verdade. Eu creio nisso, né? Não foi uma coisa assim, abracadabra e surge o homem, ou, né, com todas aquelas referências da ciência, de como surge a vida no planeta a partir, né, do calor da água, né, do fogo, da água, enfim, que são os elementos, tudo bem. Mas nós também viemos com esses elementos para cá, numa outra forma, né, de uma outra miríade, também Né? viemos nessa viagem, junto a esses elementos, nessa nossa transformação para essa nova roupa que a gente veio usar para essa caminhada de aprendizagem. E eu imagino, né, que nós também fizemos essa escolha de fazermos isso também por amor. Eu imagino que em um dado momento, e eu falo isso por quê? Porque nas minhas relações com os extraterrestres, né? Gente, eu falo, eu não, quem está chegando agora ainda não me conhece, vai acostumando. Eu falo com todo mundo, não tem essa não, não escolho não. Eu falo com gente de todo lugar, eu falo com gente de lugares desencarnados, eu falo com gente que está em frequência nas umbralinas, em densidades baixas, em densidade mais alta, densidade alta não existe, né? Em frequências altas, em outros orbes. Aí você vai falar, isso não é possível. Tá tudo bem, cada um com o seu cada um. Mas a minha antena, ela Seu é boa. momento, eu só tenho uma boa notícia e uma má notícia. Se o seu momento ainda não chegou, que é a má notícia, a boa é que vai chegar. Isso aí. É uma questão de ajustar a antena só, né? É só ajustar. Exatamente. E aí, mas, só um parênteses, né? Que eu falava disso mais cedo, durante o atendimento. Alguém me perguntou, me questionou assim, não, porque os negativos, os que trabalham para as forças negativas,
Por que que eles fazem isso? Eles são cruéis, que eles isso, que eles aquilo, aquele julgamento que é natural, né? Todo mundo faz. E eu os chamo de irmãos também, né? E aí eu disse, a minha resposta é exatamente essa, né? Os nossos irmãos negativos só fazem o que fazem porque ainda não entenderam o amor. Quando entendem, eles também mudam de time, eles também vêm para a luz. E eu sempre falo uma frase que eu gosto muito, que é assim: a nós todos, não nos compete entrarmos num processo de combater o negativo, entrar em guerra com o mal, destruirmos o mal, destruirmos a sombra, combatermos os magos trevosos. Não é nada disso, gente. Nosso papel é levarmos luz para as sombras. Como que eu faço isso? Eu preciso primeiro encontrar a luz dentro de mim, porque tudo veio dessa mesma fonte de expansão. Tudo, inclusive aquilo que a gente denomina de mal, e só denominamos de mal porque estamos vivendo na dualidade. E sim, Exatamente. existe, porque tudo que há em cima é igual ao que há embaixo, né? A lógica das leis herméticas, né? A lei que fala que tudo que há em cima é igual ao que há embaixo. Então, sim, existe camadas negativas e positivas, o que não é nem bom nem mal. Negativo e positivo são polaridades necessárias para o equilíbrio da balança. E aí, quando a gente começa a aceitar e entender isso, a gente também vai olhar para tudo isso que, de algum modo, nós estamos entendendo como negativo, como lições de amor para nós. Quando você muda o seu jeito de olhar e você se ilumina, deixa aquela luz da onde você é filho, da onde você é origem, crescer dentro de você, você passa a iluminar todos esses demônios, vamos chamar assim, que tem gente que gosta. Agora, o que são esses demônios se não nós mesmos, nos nossos processos de aprendizagem? Nossa vaidade, nosso orgulho, nossa ira, arrogância, tudo aqueles pecadinhos que a gente todos os dias precisa estar no olhar e vigiar para a gente não cair de novo nas nossas armadilhas. E quando a gente fica estressado, pé da vida com alguma coisa, pode perceber. Olhe para você, aquela velha máxima, estou irritada com o outro. Se você é quem está irritado, não é sobre o outro, porque quem está sentindo é você, traga novamente para o eu e entenda onde que essa sua dor nasceu. E aí você vai percebendo que no final das contas, você não veio pagar conta para ninguém, que você está com uma dívida gigante no banco chamado eu. Cara, e esse banco, eu vou falar para você, é que ainda não entenderam, né? Ficam aí inventando um monte de moeda, mas o banco que mais dura séculos e séculos seculórios, é o banco eu. E é o banco, gente, que, não tem, que é infinito, né? Porque a dívida parece que nunca acaba, a gente toda hora volta para tentar pagar essa dívida. E só faz mais, né? Porque a gente não só não paga, como vamos lá e tomamos mais uma grana emprestada para continuar causando na nossa vida, né? Aí Já não ficamos é pouco o que deixou, aí volta para fazer mais. fazer mais. Gente, eu estou tentando achar minha fortuna do Egito lá, que eu devo ter enterrado quando eu fui rainha do Egito lá, para ver se eu quito essa conta, mas não acho o mapa. Não acho esse maldiçoado mapa de onde está toda a fortuna que eu enterrei para pagar minha dívida. Vai ter que ser na unha mesmo, no amor, não vai ter jeito, não. Bom, Lu, é isso um pouquinho, né, de introdução. Gente, isso era só a introdução. Não aguento, começo a falar, não para, precisa de limite. Viajando com a Cíntia, seja muito bem-vinda, Ana Paula, Beato, muito obrigada, minha amiga. Sim, mãezinha, os desafios nos fortalece e nos ensina o caminho que não devemos repetir aquele erro, porque ele só se tornou um desafio para ser uma lição, uma aula, um aprendizado. Perfeitamente. Ó, turma, vai deixando perguntas aí também, né? Nos comentários, porque assim a Isso. gente dá mais, né? Dá um up aqui para a gente trazer ideias aqui. E aí, eu vou contar um pouquinho, né, do meu trabalho, o que que eu faço, quem é a Andrea, para quem está chegando agora aqui no seu canal. Fique à vontade. Bom, eu fui uma advogada por 26 anos, estive trabalhando na carreira jurídica, construí, né, muita coisa nesse lugar da profissional da área jurídica, com participação
em trabalhos público e privado, mas a minha alma estava sempre em busca realmente de respostas, né? Eu digo que eu fui para o direito já provocada em busca de respostas. Nessa minha jornada aconteceram muitos processos difíceis. Dentro desses processos difíceis, um casamento difícil, uma postura profissional muito rude, que eu sempre mantive naquela época, enfim, e um vazio existencial, que apesar de eu acessar lugares e pessoas imponentes e importantes na minha carreira, apesar de eu viajar ao mundo, apesar de tudo, eu me sentia num vazio existencial, parecia que a vida não fazia muito sentido. E aí, para eu tentar animar isso, o que eu fazia? Eu buscava mais trabalho ainda, como uma forma de falar, talvez não seja isso, seja outro trabalho, então eu ficava colocando mais trabalho na minha vida, achando que a resposta era tentar, de alguma forma, salvar o mundo, né, de algo, então vou ser alguém na área política para salvar o meio ambiente, você é alguém na área política para poder acabar com o lixo espacial, você é alguém na política para arrumar a minha cidade, e daí, quem sabe, enfim, sempre querendo tentar salvar fora, e o vazio aqui dentro só aumentava. Com esse vazio vieram vários outros problemas de ordem pessoal, de ordem emocional, afetou a minha relação, né, meu casamento. Obviamente que essa história do casamento é uma parte, né? Um dia eu conto toda essa história, que também me auxiliou muito. Hoje eu sou muito grata a tudo que nós vivemos, mas foi uma relação muito complexa, muito difícil. E eu adoeço física e mental e emocionalmente, né? Tive uma depressão aos 31 anos, passei por uma grande dificuldade de não me sentir mais. Eu entrei naquela síndrome do sabotador, aí parecia que tudo que eu estava fazendo era uma mentira, então, que a qualquer momento as pessoas iriam descobrir que aquela profissional que estava lá naquela postura, naquele lugar, era uma farsa, uma mentira, então eu ficava nessa angústia muito forte. Nesse período, né, de 31 anos em diante, que eu adoeço, inclusive fisicamente, desenvolvi um início de câncer no útero, tive problemas sérios na coluna, né, quase que eu coloquei próteses na coluna, porque eu fiquei realmente impossibilitada com hérnias nas cervicais muito graves, que milagrosamente desapareceram, né, enfim. Milagrosamente. Milagrosamente. E aí eu começo um processo de muito sofrimento e muita queda. É aquilo que você falou. Se você está no caminho errado, você começa. Gente, ó, dica de ouro. Você está indo por uma direção, essa direção só está ficando difícil, 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 difícil. Talvez esse não seja o caminho. Você deve ter pego um caminho errado. Tenta mudar a trajetória. E eu insistindo em alguns caminhos, né, profissionais e pessoais, e a vida foi ficando cada vez mais difícil. Eu digo que chega naquele ponto de ela não está entendendo, então a gente vai tirar tudo dela para ver se agora ela entende. Claro que isso não é uma verdade. Ninguém tira nada de você, tá, gente? É você mesmo com as tuas escolhas, como eu disse. Se você persiste, insiste numa coisa que não é aquele o seu lugar, você vai desperdiçar energia e não vai chegar onde os seus objetivos. E eu fui nesse lugar até que eu realmente, eu brinco, eu quebrei, né? Quebrei fisicamente, meu corpo adoeceu, materialmente e emocionalmente. E aí, depois de um tempo, eu adoeci ao ponto de não querer fazer mais nada, que é a tal da depressão. E aí eu comecei a ter processos muito tensos e muito densos espirituais, que eu também não sabia que era isso, em que pese eu desde criança ter familiaridade com questões espirituais, familiaridade não, né? Ter eventos espirituais na minha vida, eu nunca dei atenção para isso, sempre achei que isso era uma coisa que era coisa de quem não tem o que fazer na vida. Menina, eu tô adorando, porque agora a única coisa que eu faço é não fazer nada na vida, só falo disso. Olha, coisa boa. Que é para aprender a não falar bobagem. Né? Mas aí eu comecei a passar por várias dificuldades espirituais, comecei a ser assediada mesmo espiritualmente, né, em pesadelos,
Mas não só em pesadelos, né? Eu tinha eventos espirituais na minha vida com constância mesmo, de coisas assim de a minha frequência baixou tanto, a minha vibração era tão baixa que eu me cortava, provocava acidente, arrumava briga o tempo todo. Era uma coisa. Gente, teve um dia, só para vocês terem uma ideia, parei meu carro numa rampinha, pouquinha coisa assim. E era uma curva assim, né? Então, onde eu parei meu carro na casa fazia aquela curva assim. Então, daqui a gente estava vindo do portão, e para cá tinha uma casa mais para baixo, porque a casa estava no outro nível. Minha frequência, minha vibração estava tão baixa que eu desci do carro e o carro não desceu, em vez dele descer pela rua, ele não foi cair na casa do vizinho, que é só para causar o maior drama possível. Então, imagina que tudo começa a ficar. Daí você vai com aquela frase: meu Deus, tudo está acontecendo de ruim comigo, o senhor me abandonou. Nem falava isso, porque nem de senhor eu chamava, porque nem acreditava que ele existisse. A arrogância chegou, fez, né, plantou bandeira, e eu só no quietinho alto lá, achando que eu era vítima de todo o sistema político, empresarial, marital e de todas as coisas que fizeram no mundo. Então, a minha vida começou a realmente ter muitos rompantes, assim, né, emocionais e espirituais. Até que um dia eu fui literalmente despertada de um sono que eu não queria mais acordar, que foi realmente uma tentativa de deixar essa vida, em que eu falei mesmo com Deus, disse para ele: se você existe, né, tua prova agora, a tua hora de me provar isso é agora, porque dessa tô partindo, cansei, não quero mais brincar, não quero mais ficar aqui, tá sem graça, né, então tô indo embora, se você existe, você vem aqui falar comigo. E eu durmo, e aí a mensageira chega, que é a avó, né? A avó Maria, a preta velha aqui. Ai, que que me linda. guia, que me orienta, que me guia, que me instrui, que me cuida, que tem paciência. Gente, só o preto velho para ter paciência comigo. Verdade. Eu faço cada pergunta, tem dia que eu faço a pergunta, depois que a gente conversa, eu olho para ela assim e falo: ô vó, se fosse eu no seu lugar, eu já tinha dado uma chinelada na minha poupança. Não é possível que você tenha tanta paciência assim comigo. Que pergunta idiota, que coisa. Aí eu mesmo me pego o meu chicotinho e fico assim, aí ela toma o chicotinho da minha mão e fala assim: para com isso. Você não deve mais ficar na autocomiseração. Toda criança está aprendendo, e com criança a gente tem amor e paciência. Ela me chama de criança, eu fico tão feliz, mas sabendo que essa criança já não é mais aquela criança, né? Já deu uns passinhos. E aí, quando eu sou despertada pela avó Maria, num processo, né, eu a vi, né? Então eu tive ali um processo de visualização, fugiu a palavra agora, mas eu a vi sentada na beira da minha cama, rezando um terço, com as vestes que ela usa que é assim, né? De acordo com o enredo, eles plasmam, os nossos espíritos guias plasmam a vestimenta que melhor combina com aquele enredo. Então, quando ela está numa casa espiritualista, ela, dependendo da casa, né? Porque tem casas, por exemplo, que trabalham de forma espiritualista, de forma mais aberta. Ela é uma mestra ascensionada já. Então, ela se apresenta com vestes mais fluídicas e mais como se fossem túnicas mesmo, assim, né? Ela está no outro padrão vibratório. Quando a gente está numa casa espírita, ela se apresenta com a roupa dela de freira, e ela faz parte, né, do grupo da egrégora das Marias, né, que faz parte da Maria, Mãe de Jesus, e que faz um trabalho lindo, né, de compaixão, de enfermagem junto aos hospitais espirituais. Quando ela está na Umbanda, ela vem de pretinha velha, né, com toda aquela simpatia dela. E quando a gente vai na igreja católica, ela tá lá com a roupa dela de freira e adora uma missa. Adora uma missa. Nós fomos há 2 semanas em Aparecida do Norte, que eu amo. Gente, eu vou em todo lugar, onde tem amor, onde tem egrégora de luz, onde você sente vibrar, aquela sensação boa de amor. Eu tô ali, entendeu? Eu tô ali vibrando, eu tô Oxum, eu tô Maria, eu tô Iemanjá, eu tô.
E aí nós fomos com meu pai, inclusive, fui levá-lo lá também. Eu fui por mim também, né? Que eu realmente gosto de ir lá, desde criança, tenho memória afetiva com a Aparecida do Norte. E meu pai é um devoto de Aparecida, em que pese ele não ter religião nenhuma. Aliás, vem daí essa confusão minha toda, né? Porque a gente foi criado assim, com muita liberdade de aprender, ler e saber de tudo. Mas meu pai tem uma devoção por Nossa Senhora. E aí nós fomos, né? Chegamos para a missa, estou lá na missa, menina, me deu aquela zonzeira, né? Porque a gente chega nesses lugares, quem tem uma mediunidade mais, né, Mais ativa, sente aflorada. todo o evento acontecendo nos planos astrais. E eu lá, né, fui tomada por aquela vibração. Daqui a pouco, no que eu olho, tá a avó lá ajoelhadinha, com o tercinho dela rezando a missa. Eu falei, mas gente, pensa que a pessoa adora uma missa. Não, belezinha, né? Aí eu chorava que nem uma criança, né? De emoção. Eu já fico emocionada, porque é muita humildade, né? A humildade deles É muita humildade. Alguém pisar nesse chão sagrado com toda essa humildade, pouco importando se é. É isso que eu falo, sabe, Lu? Eles não têm religião. Não, não tem. Eles têm Esqueci o amor. nome, eles têm amor. A gente é que ainda fica coisificando, né? E separando, né? Não tem separação, é tudo amor. E aí essa minha, né, essa minha mãe espiritual, que é a Avó Maria, me desperta e ali começa a minha trajetória de autoconhecimento e terapias. Então ali eu comecei realmente a buscar compreensão para o meu processo espiritual e também o meu processo terapêutico. E dali eu já comecei a receber informações mesmo, eu chamo de informação, desse lugar que é próprio, né, do nosso ser, que é o que chama-se de akasha, ou seja, aquele lugar que você tem, que é seu, mas que está adormecido, porque você está vivendo tanto no mundo da dimensão da matéria, que você se perde muitas vezes dessa percepção, e aí você deixa passar aquilo que é teu, que é próprio do seu ser, de todo o aprendizado que você já recebeu ao longo da sua vida. Em cada existência que você viveu, você foi coletando informações, essas informações úteis, importantes para o seu desenvolvimento. Você ficou com dívida no seu banco, mas você também trouxe muita bagagem de conhecimento e informação. E essas informações, conforme eu fui me desenvolvendo espiritualmente ali nesse conhecimento, e fui mergulhando no meu caos interno, né, nos meus demônios internos, naqueles sentimentos cheio de raiva, de ódios, de mágoas, de dores, sofrimento, mas isso, conforme eu ia me tratando, a mim mesma, né, nos meus processos de cura, mas eu fui despertando para esse lugar desses conhecimentos atávicos que já me habitavam, né? Eu fui, numa das minhas vidas passadas, aluna em Luxor, eu fui em uma vida passada, recebi, né, da fonte, né? Eu fui uma das alunas de Ptahotep, Hermes Trismegisto, junto com o pessoal ali nas pirâmides. Eu vivenciei muitas coisas, né? Gente, assim como muitos de nós, né? Nós só estamos, figurinha repetida, sabe? No álbum. A gente só está mudando a carinha, a gente está aqui, mas a gente é velho já. A grande maioria, né? Tem jovens chegando, mas a grande maioria de nós que estamos nessa jornada eu sinto que eu sou bem idosinha aqui. Não, a gente já vai sentindo o peso da terra nas costas, né? Eu falo que existe, né, esses jovens, muitos jovens chegando agora, essas crianças, né, que estão chegando agora, muitos desses, sim, já são sementes mais novas, mas nós que já temos uma jornada que está despertando para esse lugar da espiritualidade, que está despertando para trazer essa fala para a humanidade de amor, união, de fé, são espíritos antigos, porque só quem já vivenciou, já entendeu um pouco esse lugar, é que começa a querer trazer isso. Perceba que o despertar não é sobre acordei, ai, despertei. É um processo, né? Um processo dessa trajetória chamada vida. É um degrauzinho por vez.
e que muitas das vezes desculpa te interromper, e é um degrauzinho por vez que a gente vai fazendo aos poucos e, e muitas das vezes no julgamento de nós mesmos. Tipo assim, caramba, por que eu não despertei antes? Aí eu costumo dizer, o médico só se apresenta quando o aluno está pronto. Se não estava pronto, não ia aparecer ninguém. Exatamente. Porque, e aí a gente vai galgando esses degraus aos pouquinhos, e é dessa parte que eu acho que a gente emperra de novo. Uau, o tamanho da responsabilidade que eu tenho agora. Isso! Boa. É sobre isso. Cada vez que você se cura de um processo e sobe um degrau, a responsabilidade também vem, né, proporcional a esse tamanho. E isso é crescer. E crescer dói. E ninguém disse para nós que não seria, né, preciso crescer. Aliás, é essa a única missão, né? Vinde a mim, as criancinhas, pois delas é o reino do meu Pai. Quem são as criancinhas? Nós. E a gente precisa crescer para chegar no reino do Pai, de volta, né, à casa, de volta ao todo. E é isso, aí a responsabilidade aumenta, a responsabilidade do que a gente traz de conhecimento, o que a gente traz de... E eu falo muito isso, sabe, Lu? Eu tenho muita preocupação quando eu falo. Apesar de ter esse meu jeito, né? Às vezes as pessoas interpretam como se eu estivesse colocando verdades. Não são verdades, não. São coisas que fizeram sentido para São mim. as suas E eu, verdades, não precisa ser exato, necessariamente de de quem está todos. vendo e ouvindo, né? Aliás, duvidem de tudo que eu falo, porque é exatamente isso que vai te transformar no pesquisador da vida. Você pesquisando as tuas próprias questões te levam a respostas. Né? A minha intenção e pretensão jamais foi ou é de ser mentor de alguém, né? Um mentor no sentido espiritual, muito pelo contrário, libertem-se, né? Conheça e liberte. Se houve uma coisa, aquilo lá te fez sentido? Vai buscar mais sobre. Não te fez sentido? Também vai buscar mais sobre. Não entre na crítica vã, né? Muitas pessoas depois ficam só na crítica, que são críticas vazias também, porque também compraram alguma verdade. Não, olha aquilo, pera um pouquinho, isso aí que essa pessoa falou, deixa eu entender melhor. Não chega já, não concordo. Não, não concordo, concordo não diz nada. O que diz é o quanto você ouviu aquilo e aquilo ressoou em você de forma positiva ou negativa e te levou a pesquisar mais profundamente sobre si próprio. Então, nesse meu lugar, eu sempre tento tomar o cuidado de deixar isso claro. Os nossos processos são muito pessoais, são muito individuais, mas existe uma coisa que é comum a todos nós: estamos na jornada para a nossa evolução. Nós estávamos num lugar, porque a gente precisa colocar em termos que sejam fáceis de compreender. Num lugar onde sabíamos tudo, onde éramos o todo, onde estávamos com o todo. Quando a gente mergulhou na matéria, a gente perdeu tudo isso. A gente evoluiu e viemos evoluindo, a gente evoluiu até chegarmos ao ponto de mineral. O mineral, gente, ele não tem consciência nenhuma, zero consciência. Então a gente evoluiu, a gente chegou até o ponto de estarmos aqui nas camadas mais profundas, para daí a gente começar a evolução mineral, vegetal, animal, hominal. E aí, na fase hominal, a gente está agora nós estamos transitando na evolução para o ser, né? Para o ser espiritual. Então, existem tempos para isso acontecer. Existem modelagens nossas para a gente também ir para esse lugar de evolução. Então, não tem melhor ou pior, não tem certo ou errado. Tem aquilo que está trazendo algum tipo de sentido para a tua alma. E se a sua alma encontra sentido e direção, continue, vá, faça o que é melhor para você. Se você está indo numa direção, num sentido que está te trazendo só mais dor e sofrimento, ou você estagna, que também tem aqueles que não saem, né? Não vou fazer nada que assim, quem sabe, alivia meu karma. Se eu não fizer nada, não vai acontecer. Não tem, gente. A vida é para viver. Se você falta na missão, falhou na missão também. Não tem, né? Não foi, ou ficou, ou não foi, as duas formas tá errado. O certo é viver. O como viver aí é a tua escolha, baseado, logicamente, no tempo que você vai aprendendo.
Eu vi aqui a Viajando com a Cíntia, ela disse aqui, trabalhar com apometria é a melhor maneira que eu conheci de quitar as dívidas mais rápido, ajudando as almas em grande quantidade por vez. Então, eu vou fazer um comentário sobre isso, Cíntia. Bom, primeiro vamos lá. Falando de apometria sistêmica, eu fui então adquirindo esses meus conhecimentos que já estavam aqui dentro, a própria avó Maria, né, e o porteira, que é o Exu, e aí é mágico, né, e vocês vão entender porque eu tenho a avó Maria nessa figura do Yin e o porteira nessa figura do Yang, que é essas duas energias primordiais que formam, né, o Yin e o Yang, ou seja, que formam os dois círculos divinos que vão dar origem, né, então vão dar origem cósmica ao Christus vivo, né, então que é a trindade perfeita. Então é o masculino e o feminino que forma o Christus, né, a trindade, que forma aquela forma da Vesica Piscis, para quem trabalha aí, né, com radiestesia, com geometrias sagradas. A Vesica Piscis faz o formato do peixe. Esse peixe combinado várias vezes um com o outro é o formato do DNA. Isso é energia crística que gerou tudo que há. E então nós viemos de um sistema gerado de um todo que de si próprio, por amor, se parte em dois e se funde em dois para formar o três, né? Então, nessa número, nessa matemática divina, nós estamos contidos dentro desse sistema yin e yang juntos, que nasce o filho. Então, nós todos somos filhos de um sistema, e esse sistema entrelaçado, como células que se interconectam, faz com que a gente vá se interconectando e se entrelaçando nessa dança universal, dança de Shiva, né? Como os hindus gostam de falar, que é o baile das nossas frequências, das nossas vibrações nessa onda universal, formando a atividade da nossa vida macro, né? E a cada tempos em tempos a gente vem numa existência para a gente organizar melhor esse movimento, porque as nossas ações causam desacordo nessas ondas. Por causar desacordo, eu preciso equilibrar essas ondas, e para voltar ao equilíbrio, eu retorno, e aí eu tento novamente. Isso, karma e efeito, é sempre sobre mim. Muito bem, então isso, daí vem para você entender por que chama apometria sistêmica. E a apometria, eu comecei a ter contato direto ali com os guias durante os trabalhos. Eu sou uma perguntadora, gente. Eu sou a pesquisadora, já falei isso, né? Eu sou uma pesquisadora da alma. A avó pediu uma vela, eu perguntava, para que essa vela? Por que você está pedindo? O que ela vai fazer? O que acontece se não acender? Vai dar ruim? Vai queimar? Vai pegar? Gente, eu não dava paz para a avó. A avó estava atendendo a pessoa na minha frente e eu tô aqui na cabeça dela. Mas por que você está pedindo isso? Mas o que vai acontecer se ele não fizer? Mas assim o tempo todo. E ela, numa paciência, me respondia tudo. A única coisa é que ela sempre me falava, ó, agora escuta, que eu vou dar uns conselhos aqui. E toda alma que senta na minha frente, os dois ouvidos mais próximos da boca que eu estou usando são de quem? São os teus. Então presta atenção, porque essa alma sentou aqui por ressonância a você. Então pega carona no conselho. Uau! Uau! Adoro! Uau! Tô falando. E aí, eu perguntando, né? E aí ela falando muito para mim sobre magia, né? Como que a coisa acontece nesse mundo astral, o porquê do uso de elementos, até que ela também, ela e o Exu falaram para mim, nós com o tempo esperamos que se usem menos elementos. Nós, no macro, tá? Vários espíritos que trabalham nessas frequências têm tentado trazer essa consciência de usar menos elementos e mais, né, a nossa capacidade mesmo de magnetismo, mentalismo, para que a gente retome um processo de evolução, usando o menos possível aquilo que já trouxe tantas dificuldades. Não estou falando que não é crítica, tá, gente? Mas quando a gente... Entendimento, a gente usa, é entendimento. Quanto mais elemento a gente usa, a gente ainda está aprisionando mesmo, né? Esses elementos também em energia para, de alguma forma, fazerem algo para a gente.
bom ou ruim. Né? Se eu coloco ali uma carga energética pedindo qualquer coisa, seja boa ou ruim, eu ainda estou colocando sobre o outro a responsabilidade. Esse outro é um elemento magístico, é um fogo, é uma água, é um ar, é o éter, são os vegetais, são os animais. Eu ainda estou colocando fora o quanto de mim eu tenho que tomar consciência dentro. E isso é aprendizado, gente, isso é tempo, a gente já aprendeu muita coisa, tanto que cada vez tem sido revelado mais e mais para nós, porque mais e mais estamos em evolução. É tempo, mas ela já vinha me trazendo, porque eu queria saber tudo, né? Eu perguntava. E ela me falando, e vai estudar, e vai estudar. E ali, né, ela fazia, e eu via que ela dava os comandos, e eu via que tinham comandos diferentes em determinadas circunstâncias, e abria para mim na tela mental coisas distintas a depender do que ela estava tratando. E eu perguntava. Assim como quando o Exu, o baiano também, assim como quando o seu Zé, né, estava em terra. O seu Zé, então, meu pai santíssimo. O que o malandro tem de alegre e feliz, ele tinha de trabalhos feitos com muito obsessor, né? Ele fazia um trabalho muito forte com obsessores ali. E tanto que no curso de apometria ele faz participação especial, porque a parte dos obsessores ele faz questão de dar né, uma aula ali, da aula. E eu perguntava o que está acontecendo, por que eu estou vendo isso, como que é isso, como que é aquilo. Então, e aí o tempo passa, vou nos meus autoconhecimentos, até que eu tomo conhecimento da apometria do José Lacerda e fui, então, estudar. E aí eu percebi que era a mesma coisa. Lógico que o Dr. José Lacerda decodificou com base que é a mesma coisa em Luxor, que é a mesma coisa que muitas técnicas são utilizadas em maçonaria, Rosa Cruz, em outros lugares mais ocultos, tá? As técnicas mudam de acordo com o agrupamento que está ali tratando daquilo. O Dr. Lacerda foi corajoso, ele decodificou, ele traduziu informações. E ele chamou de leis, mas lei não no sentido determinista ou determinante, mas num sentido organizador. Né? A lei do desdobramento, dos corpos sutis, a lei de você levar para o passado e para o presente, para a alma ter choque anímico, entendimento, de você plasmar, né, materiais, de você também trazer materiais para poder tratar. Por que a gente faz esse trabalho dentro da apometria? Porque você vai no meio do caminho, assim os guias de mais alta frequência não precisam baixar tanto a frequência deles para chegar aqui e fazer o trabalho, principalmente em cirurgias espirituais. Assim, quando eu desdobro, nós chegamos no meio do caminho, eles vêm no meio do caminho, aí a cirurgia acontece nessa faixa vibratória, o que é bom para ambos. Então, enfim, ele trouxe essas explicações. E aí eu juntei, então, os entendimentos que eu estava recebendo, mas toda essa lógica de que o sistema é o nosso grande desafio, porque a gente vem encarnados com os nossos sistemas para a gente tratar a nós mesmos naqueles sentimentos que a gente ainda não deu conta de tratar, e desenvolvi o método da apometria sistêmica. Então, ela não é igual a que acontece em terreiros, templos, espiritualistas, etc. Eu também atuo com essa apometria, dou curso, inclusive, da apometria raiz, tá, gente? Faço cursos desse tipo para, inclusive, grupos espiritualistas que às vezes querem se aprofundar, me chamam, me convidam, eu vou, né? Faço o curso lá, que daí é outra pegada, aí é tiro, bomba e porrada. Mas a apometria sistêmica ela é um tratamento do ser humano encarnadinho da Silva. Não que lá nas casas espiritualistas não seja isso, mas a grande maioria, inclusive, faz aquela coisa meio que, né, não explica o que está acontecendo para o paciente, aí ele sai com mais dúvida do que chegou, outras explicam, mas também os médiuns não sabem ao certo, e eu estou falando isso porque é o que eu encontro na maioria das casas que eu vou. Fica muito no entendimento do tratamento da questão que está envolvida aquela pessoa. Então, magia, pacto, cirurgia espiritual ou não, porque é kármico,
Aí parece que é tudo fora da pessoa, como uma banana que se descasca. O que acontece? Essa pessoa sai dali achando que ela é vítima de tudo e continua sem fazer a cura dela, do sistema dela, do processo pessoal dela. E vai continuar sempre terceirizando o processo dela. O que não é diferente quando procuram casas de umbanda, espírita. É a mesma coisa, acha sempre que está sendo obsediada, que alguém fez algum trabalho para ela. Não que isso não seja fato, mas até para alguém ter feito algo para você, ou para você estar sendo obsediado, é porque você não está dando conta da tua conta com aquele banco chamado eu. Então, na apometria sistêmica, a gente trata o eu, tu com tu, criatura divina. E por isso é terapêutico e por isso é cobrado, porque exige de nós a autorresponsabilidade de conhecimento, que não é só do campo espiritual, mas principalmente do conhecimento, né, da psicologia, do entendimento do que a alma nossa fica prisioneira, como se fosse num círculo vicioso de medo, raiva, culpa, esses processos que a gente vai carregando e que são esses sentimentos que fazem a gente vibrar baixo e atrair uma série de fatores espirituais que são tratados lá. Daí o que acontece? Desobsedia e faz isso, faz aquilo, a pessoa vai embora, ela tem uma melhora. Passa um tempo, ela está de novo com problema. Por que será? Se foi tão efetivo e eficaz, concorda que não precisaria mais retornar? Porque a pessoa não se tratou. Porque ela não tem a consciência do porquê ela está vivendo aquela dificuldade. Ela não tomou consciência. Então, o que a gente faz na apometria sistêmica? A gente pesquisa o assunto junto com o paciente e trazemos luz, aquilo que eu falei, você não mata os demônios, os seus demônios, você ilumina eles, você ilumina a sua sombra. Uma vez que você olha com o olho do observador as suas próprias questões, você começa a ter mudanças de comportamento, de postura, de entendimento, e isso sim é curador. Se você aumenta a sua frequência com entendimento, inclusive nas suas relações mais pessoais, pais, mães, irmãos, companheiros, você começa a gerar a verdadeira harmonia. Essa harmonia expande a flor da vida, lembra? Você vai para as bordas, você se torna um feixe de luz que ilumina não só ali o seu local, fazendo paz dentro de casa, como você começa a influenciar o entorno. E isso é a nossa missão, servirmos o nosso melhor. Então, é isso que nós fazemos na apometria sistêmica, em linhas bem gerais, tá? A própria Cíntia pergunta logo abaixo. A apometria sistêmica trabalha com a linha de possibilidades? Acredito que foi respondido. Como funciona a apometria sistêmica? A integral é a mistura de Lacerda e a do Godinho. Praticamente juntou as duas ferramentas. Aí, quando você comenta sobre falar com as pessoas, ainda não subiu tudo aqui para mim, mas ela fala assim: acho um pouco complicado falar tudo. Porque tudo para o assistido, porque depende do caso, a pessoa pode ficar pensando no que aconteceu e ter medo, bababá. Então, Cíntia, beleza. Por isso que são distintas, né? A terapia é uma coisa, até porque você tem um processo terapêutico. Normalmente, nos atendimentos espiritualistas, por demanda, né? É uma demanda grande, não dá tempo, inclusive, de você dar toda aquela atenção para a pessoa, por mais que ela volte mais de uma vez. A terapia não, a terapia é focada, né? Ela tem um foco, a pessoa vem, tem anamnese, a gente faz 3, 4 sessões ali com a pessoa, ela vai trazer a queixa dela para a gente poder investigar sobre a queixa, então é bem diferente. Aí você está falando, é um mix do Godinho com o... eu não diria que é um mix porque é diferente, mas sim tem a captação psíquica, tá? A gente trouxe a ideia da captação psíquica, porque enquanto ser encarnado, somos um ser espiritual, é um espírito, e esse espírito carrega as suas informações, as suas almas, ego, muitas delas, inclusive, em planos erráticos, muitas das nossas almas causando por... vou contar uma história super top, que é, inclusive, um parceiro, meu parceiro, né, meu companheiro, e que também trabalha comigo. Ele tem, nos terreiros, nos templos, ele tem um Exu que trabalha com ele. E recentemente a gente conseguiu identificar que esse Exu é uma vida passada dele.
que está em estado de Exu, e agora que ele reacoplou, esse Exu não precisa mais continuar trabalhando. Ou seja, olha quanta coisa você descobre, porque todo mundo quer colocar coisificando, Exu é Exu e ninguém... Não, esse, na verdade, era uma alma antiga dele, que estava vivendo nesse trabalho, que como personalidade tem sido um apoio, suporte, e agora que foi entendido, compreendido, se acopla em conteúdo útil ao seu agrupamento espiritual, ao seu condomínio, como gosta de dizer o Godinho. Então, tem sim, tá? A parte da psíquica, mas traz um monte de outros entendimentos, né, que foram desenvolvidos a partir como eu disse, como eu faço uma pesquisa da alma, eu tenho juntado, né, essas informações, que inclusive está aí, né, no forninho do livro, trazendo de que forma a gente construiu esse método, de que forma a gente trouxe esse método para trazer clareza para a alma, né, para a nossa alma vivente aqui e agora, para a gente conseguir, então, nos acoplarmos a tudo que a gente já vivenciou e vivermos de uma forma mais harmoniosa. O que mais, Cíntia? Deixa eu ver o que você falou aqui. Eu estou morrendo de rir, porque a Cíntia falou isso, aí a Rê disse assim, kkk, sou daquela que pensa assim, me conta tudo, não me esconda nada, porque as febres do rato me pegam lá na projeção, então conta tudo. É claro que eu tô rindo, você falando desse jeito. É isso mesmo, Fih, é isso mesmo. Então, só que é aquilo, dentro das casas espiritualistas, e aí, né, gente, eu sempre falo isso, né, a gente está falando de sistema, né, e todo sistema tem uma ordem, e toda ordem é regida pelo amor. Dentro das ordens do amor, e aí sim, também trazendo Bert Hellinger, que é um dos que eu utilizo nesse conhecimento, nas ordens do amor, a gente tem a lei da hierarquia, que é fundamental de ser respeitada. Isso funciona para tudo. Não é diferente, por exemplo, se você está trabalhando dentro de uma casa espiritualista, de qualquer religião, tá, gente? Ela pode, inclusive, não ser de religião nenhuma, ela pode ser uma casa budista, porque eu já vi casas budistas fazendo apometria, ela pode ser uma casa hindu, porque eu já vi movimentos hindus fazendo, né, mantra, e daí nem ré. Já aproveita no mantra e já vamos desdobrar os corpinhos, porque o povo já está mesmo já desdobrado, já vamos fazendo uma apometria, tem visão, projeção. Então, é o que eu falei, gente, não tem dono, tá? Não tem dono. Cada um vai achando e lembrando aquilo que já viveu para fazer o melhor possível, né? Então, nesses lugares, tem um líder, tem um chefe, tem um pai de santo, tem uma mãe de santo, tem um sacerdote, uma sacerdotisa, tem um sei lá o quê. Cara, respeita a hierarquia. Faz segundo as regras do jogo. Ah, mas eu não gosto, não concordo. Beleza? Pegue o seu banquinho, saia de mansinho, toma coragem e responsabilidade. Tome responsabilidade e coragem na vida, monta o teu. Vai lá. Eu montei o meu, né? Eu falei que eu vim aqui, montei o meu para falar para todo mundo, porque eu sou o espírito livre que tem que falar com todo mundo. E aí eu descobri por quê. Eu tenho levado esse conhecimento a muitos lugares e a muitas pessoas, fazendo curso, difundindo, porque eu estou realmente relembrando ou me reconectando com várias egrégoras e vários espíritos, né, viventes aí, que faz parte da minha trajetória. Foi exatamente o que a minha alma combinou que ela viria fazer aqui. Então, mesmo aquilo que pareceu super estranho lá no meu começo de carreira, advogada, blá, 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 já era uma forma de me educar para o que eu faria. Ou seja, aprendendo a falar, a me manifestar, a fazer, né, defesas, enfim. A postura, a firmeza, né? Para poder ir com isso a todos os lugares como eu tenho ido. E é interessante que a cada egrégora que eu me conecto, essa egrégora, de alguma medida, vem em suporte ao trabalho que eu desenvolvo. E aí, isso é muito mágico, né? Porque eu tenho fé mesmo, né? Eu falo que a fé foi o lugar mais importante que eu desenvolvi na minha jornada. E eu vejo, né? Eu vejo alguns irmãos vindo se apresentar. E é louco isso, né? Quando você se dá conta de que você é um instrumento para uma coisa que realmente está acontecendo em ordem universal.
E eu não estou falando que eu sou especial, não, tá? Está acontecendo isso com muitas pessoas. Perceber isso é o pulo do gato, porque daí quando você percebe também que a tua responsabilidade é maior. Então, olha, tá numa casa, segue as regras da casa, mas, Cíntia, não fique. Uma coisa é seguir a ordem e a hierarquia da casa. Outra coisa é aceitar como verdade absoluta o que está sendo dito. Se tem coisas ali que em alguma medida te provocam, vai estudar, vai entender, mergulha. Não tente convencer os outros da sua verdade, se ali já tem um jeito de fazer, mas vai se desenvolvendo. Por quê? Quanto mais você se desenvolve, mais você abunda em conhecimento, sem medo, para as bordas, os outros também, em alguma medida, são atingidos por isso. E aí começa uma massa de conhecimento, de busca, de entendimento. O que eu mais ouço em casa espiritualista, medo. A palavra medo não combina com a apometria, gente, para começo de conversa. Se você falar, ó, quer me deixar pé da vida, é falar de medo em quem pretende trabalhar com espiritualidade de qualquer jeito, de graça, pagando, não pagando. Olha, não combina. Primeiro que se você tem fé, não tem medo, porque fé e medo um anula o outro. Não dá para ter as duas coisas na mesma frase. Né? Não cabe, sabe? Ah, eu tenho fé, mas eu morro de medo. Cara, ou você tem fé ou você morre de medo. Não dá, né? Imagine São Jorge Guerreiro na frente do dragão dizendo: eu tenho fé, mas eu tô com medo do dragão, né? A gente não teria essa história. A história não existiria, né? Imagine Joana d'Arc dizendo lá no meio de tudo. Ela contando a mentira que foi péssimo para que a vida dela fosse salva e ela se manteve. Pensa se ela tem medo, se tinha dado certo. E é uma das nossas ajudantes mais contundentes aqui nos trabalhos apométricos, né? Joana, Dark, São Miguel Arcanjo como energia, ele não é um alguém, né? As pessoas gostam de botar, coisificar. Então, não tem medo. Se tiver medo no processo, esse medo vai ser mapeado, vai ser rastreado pelas energias negativas que atuam nesses campos mais sutis, e eles nunca fazem algo contra nós ou contra o consulente que não seja usando a ferramenta que a gente está entregando para eles. Se não, e nós vamos fazer campo de força, gente. Ó, vou dar um exemplo daquele filme eu adoro. O dia que eu assisti esse filme, estava no cinema. Gente, eu tenho reações, né? Assim, quando eu vi essa cena, eu falei: caramba, isso aí que acontece na apometria! E o povo tudo olhando para mim. Que é a hora que o último filme do Doutor Estranho, Doutor Strange, o último, o metaverso. Na hora que a feiticeira vai invadir. Quem não assistiu, assiste. A feiticeira vai, eu inclusive uso no curso de apometria, eu ponho esse trechinho. Ela vai invadir lá o templo daquele chinês, que é um templo protegido deles lá. Eu sou péssima para nome, tá, gente? Eu só lembro dessas partes. Enfim, ela vai lá invadir. Aí o Doutor Estranho tá lá, e tá a galera, né, dos budistas, sei lá o que eles são ali naquele templo tibetano lá. E aí o líder fala para a galera: gente, forma o campo de força porque ela está chegando. Aí todo mundo vai lá e começa. Que é exatamente o que a gente vê na apometria. Que é o que a gente faz, a gente está fazendo campo de força, sem usar uma vela, um colar, um marafo, um charuto. Tá todo mundo lá. Né? E eles estão lá. Forma, daí mostra o campo de força. Daí ela chega, tenta contra o campo de força, não consegue. Ela seria o papel da maga trevosa. O que ela faz? Ela para e começa a fazer um rastreio. O chinês lá, comandante, fala: tomem conta dos seus pensamentos, ela está tentando achar uma brecha. Aí ela, puf, olha um camaradinha lá que está com medo. Na hora que ela encontra, ela materializa do ladinho dele e fala: e quebra todo. Não adianta, são 500 mil homens, um com medo possibilitou que ela conseguisse entrar dentro do templo. É isso, gente, eu achei incrível. Você percebe? Então dá para ter medo? Não dá. Ou você tem fé ou você tem medo. As duas coisas não combinam.
E aí, vamos ver o que mais que você falou aqui. Estou adorando, Cíntia, adoro ser provocada. Vamos ver, Cíntia. Doutor Estranho, com certeza. Rê, os evangélicos não vão curtir nem um pouco. Os evangélicos. Eu curtia, Olha, embora Deus, não os evangélicos. entendia porque o que aconteceu. Ó, eu fui evangélica a minha adolescência inteira. Quando eu cheguei na juventude para adulta, eu comecei a ficar rebelde e brava, porque eu perguntava e ninguém me respondia. Você está num culto, até então eu era missionária. Você está num culto, aí o povo do reteté do fogo. Eu comecei a ver as coisas assim, eu falei, mas aquilo ali não é humano, aquilo ali. E aí eu ficava assim procurando, e aí eu apontava, e aí eu falava, e comigo, e eu assim, se eu perguntar isso pro pastor, ele me mata ou me deserda. Fica tranquila, que ele está Porque claramente, umas 3 ou 4, um dia específico, eu vi essa entrando na igreja, cortando laço, com espada, girando e rodando. Aí eu fiz assim, falei, o que, que ela tá fazendo aqui? mulher, eu não posso, eu vou de vez em quando, né? Porque a minha família é evangélica. Mas eu chego lá, eu vejo essas coisas também, eu falo, meu Deus do céu, não posso ir. Aí Tem você lugar fala assim, a provocação, eles estão aqui para me provocar, só pode, mas não é. Não, gente, os evangélicos é aquilo, né? Religião é para nós, né? E outra, né? Exu, essas energias, tudo é nome que a gente está dando. Quem precisa dar nome somos nós. Eles não precisam de nome. Eles estão tomando, inclusive, de empréstimo nomes que nem são brasileiros. Porque a gente, né? Esses E o nomes, pior, de matriz e o pior africana, né? Da cultura é africana. das matizes Porque africanas. E o pior, Exu Andréia, é um nome emprestado do movimento afro, do movimento africano, de cultura, né, de descendência raiz, que daí também não é sobre religião, é muito mais sobre cultura. E aí eles tomaram de empréstimo essas nomenclaturas dentro da Umbanda, e aí a gente está coisificando. São trabalhadores de luz, porque até nas trevas tem que ter gente de luz trabalhando lá, gente. É isso. inclusive, André, uma vez, ainda nessa época, a gente foi visitar uma igreja que era em Campinas. E eu chego lá. Até hoje eu não contei pro pastor e nem pro pessoal que aquilo era uma gira de ereco perfeitinha. Já E vi cada fazia assim que nem coisa. criança. Já E vi cada coisa. brincando, e eu olhei assim, aí teve umas duas que falou assim, é diferente esse movimento, né? Se a gente não fosse evangélico e soubesse do reteté, do fogo, e até dizer que isso é coisa da macumba, e eu não é coisa da macumba, isso é coisa de mesmo. Pois é, mulher. E aí o povo fica. Bom, enfim. Esse final de semana eu fui fazer um trabalho espiritual, né, meu lá, meus processos de autoconhecimento, né, que eu tenho meus trabalhos, que é aquilo, quem se propõe a servir tem que sempre estar se tratando também, né, não é Com diferente aqui certeza. comigo. E nós estávamos lá daí num dado momento em que o Exu estava fazendo ali, né, as falas dele, ele sempre, enfim, ele é um junguiano de primeira, né, que traz assim uma lucidez na fala dele que eu vou te contar. É assim, é uma honra, um prazer inenarrável ter a possibilidade de ter esse diálogo com ele em terra quando ele traz os conhecimentos dele. Ele é, enfim, eu sou fã, né? Então eu sou suspeita para falar. E não me poupa, viu? Me quebra a cara o tempo todo, me faz passar cada vergonha, cada carão. E aí a gente estava nesse lugar fazendo o nosso trabalho espiritual nosso, e um pouco abaixo, era um lugar de chácara, estava tendo um evento desses em que o povo faz aquela virada, né? Que toca as trombetas da arrebatação, do arrebatamento e tal. E aí ele estava em terra na hora que a trombeta tocou. As trombetas tocaram, ele falou: rapaz, agora o fogo vai começar a queimar, agora o negócio vai arder. Ele falou isso, a gente estava com a nossa fogueira acesa, o fogo fez assim, ó. Aí ele falou assim, ó, presta atenção, nada é um acaso. A galera toda chegou para trabalhar, para recolher, e eu também vou trabalhar ali. Aí ele falou, mas só para não perder o jeito, daí ele deu um berro lá de cima, porque era uma montanha. Laroencho! O povo ficou... Daqui a pouco começa de novo.
queime! Ele dava risada e falou, estamos tudo lá trabalhando. E ele falou, e digo mais, está sendo feito um trabalho de recolhimento poderosíssimo. Aí daqui a pouco ele está lá conversando, tocam de novo as cornetas, ele falou, gente, eu adoro essas cornetas do arrebatamento, eu quase boto asa e saio voando. Então ele faz a piada, mas com muito respeito, e ele falou, gente, tem muitos de nós trabalhando aqui hoje. Isso é muito lindo. E ele falou, não importa a tua fé, o que importa é o quanto você está entendendo desse processo, porque o que adianta fazemos todo esse recolhimento, a pessoa sai dali e ela continua com todos os vícios e dores na alma dela, vai passar uma semana, ela vai estar de novo sofrendo e dizendo que ela é pecadora, que ela não deu conta. Então não adianta. E não é só nesses grupos, em qualquer religião que se preste. Verdade. Vocês precisam curar a si próprios, a tua religião está dentro de você, Deus habita dentro de você, o convite é para você se reformar, é para você iluminar tuas sombras. Então, ele sempre traz essa consciência, Lu, sempre. Então, eu falo, né, é muito lindo quando a gente percebe que nós somos realmente parte de um todo e que somos de verdade um só. Ai, temos só 5 minutos e eu tenho um monte de coisa para perguntar e não vai dar tempo. Pergunta. Deixa eu só colocar a pergunta da Rê aqui. Ela fala assim, André, você pode falar um pouco de auto-obsessão? A auto-obsessão para nós, dentro do trabalho da apometria sistêmica, nada mais é do que as nossas sombras, as nossas próprias sombras, os nossos próprios sentimentos não tratados, que podem, diante de um trauma, despertarem personalidades de vidas passadas, né, os nossos eus passados, que podem, de algum modo, gerar em nós os mesmos comportamentos e atitudes, e quando não conseguem nos interferir diretamente, causam ao nosso redor desassossegos e desconfortos, para que aquilo fique como era antes, né, dentro da memória que se guarda. São os nossos hologramas reativados a partir de sentimentos não tratados que os reanimam. E de que forma isso pode acontecer? Porque trauma, as pessoas acham que trauma tem que ser algo muito... Não, trauma é qualquer coisa que te desequilibre, né? Existem traumas que são realmente muito graves e tem coisas que são tão simples, mas que por ser um trauma te desperta uma memória. E essa memória, se ela está carregada de um sentimento que você não deu conta ainda de resolver, vai ser reativado com toda aquela carga emocional do seu eu do passado, e esse eu do passado pode estar aqui provocando desalinhos, desacordos, desconfortos. Você pode, inclusive, ter aqueles processos de falar, nossa, eu tive um comportamento explosivo que não era eu, não sei por que eu reagi daquela forma, ou, nossa, eu parece que são dois de mim dentro de mim, ou às vezes até você se sentir desacoplado, falar, nossa, estou num vazio existencial, parece que nada mais me anima, parece que eu não estou mais aqui, parece que eu não sou daqui. Isso também é um esvaziamento, é você querendo estar num outro lugar, também é autoobsessão. Então, a autoobsessão ela se apresenta de muitas maneiras e ela sempre está ligada a sentimentos nossos que não foram tratados, que estão ainda ali exatamente para a nossa evolução. Então, a gente vai revivê-los junto ao nosso emaranhado de relacionamentos para que a gente dê conta deles. E muitas vezes a gente acha que é uma autoobsessão, que acha que é um obsessor, e é uma autoobsessão. A gente até vê, né? Quantas vezes eu sonhei com uma eu minha do passado, esse final de semana, inclusive, tive um encontro comigo de novo, né? Tá lá em tratamento, porque vira e mexe, tem uns... E não adianta, a gente não mata o que a gente foi, a gente tem que acolher. E sabe o que essa minha alma me disse esse final de semana? Ela me disse, você ainda quer me destruir, por isso que eu não vou sair daqui. E aí eu parei para pensar, é verdade, eu falo que eu a acolhi, mas no fundo tem coisas dela que eu detesto. Então eu ainda estou tentando destruir. O que eu tenho que fazer, na verdade, é acolhê-la. É entender que a parte ruim também sou eu. Eu não posso desfazer de mim. Então, sou eu que tenho que aprender a amá-la, porque lá onde ela está, ela não tem mais condições de aprender mais nada, porque o tempo dela já passou. A única pessoa que tem que aprender sou eu, e eu tenho que amá-la, mesmo com todos os problemas e defeitos, que são importantes porque me ajudaram a me construir.
A minha mãezinha pergunta: Andréia, qual o lugar que você se sente mais forte? Eu é no meio da natureza e o cantinho dela é um paraíso aqui na Ah, me Serra. convida. Cadê? Manda endereço para mim no privado que eu vou Vamos, aí. vamos! Bora! O lugar que eu me sinto mais forte, mulher, é no meio da natureza, de preferência. Vou te Ou de mandar as frente com o fotos das mar, minhas férias ou de lá com ela e frente vamos para com... lá. Manda, mulher. Manda que a gente já faz uma cerimônia aí, bem, faz um axé bem gostoso aí, com ayahuasca e tudo. Já sopra um rapé, já acende uma fogueira, já faz... Ai, meu sonho! Vai saber se a gente já não bateu o tambor em algum lugar por aí, aí a gente só vai estar lembrando, né? Nem Shirley, vai saber. Filha, para mim é tudo, nada é um acaso. Mas eu me sinto muito bem em meio à natureza, com o céu, sabe, um lugar de clareira bem amplo, com uma fogueira acesa na noite para ver estrela, ou num dia bonito, sentado na frente do mar. A conexão, né, com essa vida que é Iemanjá, para mim é muito forte. Eu tenho uma relação muito forte, né? Iemanjá é minha mãe de coroa. E tem uma conexão muito forte com água, né? Então, cachoeira, enfim, água é um elemento muito presente. Água e fogo são os dois elementos muito presentes. Mas olha que interessante, água e fogo são muito presentes, mas eu tenho uma energia muito forte de Obaluaê na minha, né, no meu juntó. Então, eu trabalho muito com essa área da evolução mesmo, né, de trazer evolução. E quem está na minha coroa também é o Oxóssi, que é o expansor. Então, por isso que eu falo para todos o tempo todo, estou jogando flecha para todo lado, que é a expansão dessa consciência, né? E que é esse o mistério de Oxóssi. Só que nessa vida, meu pai de coroa é Ogum, que mandou botar ordem na bagaça toda, então eu estou aqui, né, Você tentando está na fazer. Irlanda, não podemos te convidar, porque não dá para te trazer. Ah, dá para você vir de apometria, projeção astral. Bora, filha, vou de qualquer jeito, o que você chama aí que eu vou. A Rê Olha, falando, me convide, eu tô falando para ela, não dá para você vir porque ela tá na Irlanda. ô, filha, pega um avião, vem embora. Vamos marcar, a gente já faz um saravá internacional. Andréia, daqui a pouco você tem um Tá atendimento, na hora, meninas, vou ter então que eu só voltar. tenho que agradecer e quero, assim, me promete que volta um dia só Por para falar favor. dos orixás. Mulher, é o seguinte, cada alma que a minha toca não destoca mais. A gente está aqui junta, nos conhecemos, te adorei. Eu tô com vontade de te Muito obrigada. abraçar. E é verdade isso que eu tô Obrigada. falando. Sabe aquela vontade de pegar você assim, dar aquele abraço? Porque eu tô com uma sensação que eu já te conheço, mesmo, de verdade. Não é conversa de YouTube, não, de live. Com vontade de te abraçar. Então, vamos estar juntas ainda muitas vezes. Eu faço questão de vir falar de orixá, que é outro tema que eu amo abordar, né, com uma outra visão também, uma abordagem mais como energias, né? Essas energias que nos permeiam, que nos nutrem, que nos anima. E eu tenho, inclusive, um curso também sobre orixás, que é um curso que eu amo fazer. Então, sim, me chame que eu venho. E vou fazer um jabá aqui, né, turma? Posso? Pode ficar à vontade. Faça o jabá e venda tudo que puder e infinitas possibilidades. Então, Acho é o lindo. seguinte, dia 15 e 16 de junho, nós teremos a 10ª edição do curso de apometria sistêmica. Então, já estou indo para a 10ª edição dessa formação. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer ele no modo ao vivo, online, presencial, ao vivo, online. Presencial, eu só tenho 12 lugares, e vou fazer online para que muitas pessoas do mundo possam participar, porque muita gente está pedindo esse curso. Então, vai ser uma oportunidade de estar com todo mundo ao vivo, para sentir a energia ali comigo. A gente vai ter demonstrações ao vivo na parte prática no domingo à tarde. Então, vai ser muito gostoso. Quem tiver interesse, fica ligado lá no meu Instagram, andrea.francomano. Eu vou começar agora a postar informações. Vou chamar para uma semana, né? Eu vou fazer uma semana de live, de aula, para preparar para esse curso. Então, assim, gente, falta de conhecimento não é, falta de entrega não é. Eu falo muito, eu sempre entrego muito, porque minha alma veio para fazer isso. E ficam vocês todos que estão aqui, que estão assistindo agora, vão assistir depois, convidados, né, para conhecer esse curso, conhecer essa técnica. E o curso de orixás eu faço também no segundo semestre, e vai seguir o mesmo padrão. Então, quem tem interesse de falar disso de uma forma diferente,
Diferente de tudo que a gente já viu por aí, né? E tá tudo certo. É mais uma abordagem, mais um olhar para te trazer aí essas reflexões sobre essas infinitas possibilidades. Também vamos fazer esse curso. E você que tem interesse em estar comigo uma vez por mês, meditar também comigo, viu, Rê? Eu tenho uma comunidade, gente, fala comunidade. Eu tenho uma comunidade chamada Comunidade Espiritualidade Próspera, chama CEP. Aqui a sua alma tem endereço certo, CEP. É uma mensalidade bem acessível, você tem dentro da plataforma uma série de atividades para desenvolver os 4 pilares da vida, o emocional, o pessoal, o mental e o espiritual. A gente fala de desenvolvimento espiritual nessa comunidade, a gente tem movimentos de incorporação, enfim. Então, você que quer estar comigo aí numa jornada de autoconhecimento de longo prazo, recebendo muitos insights e com um grupo com muita troca, convido para a comunidade CEP, tá? Depois eu passo aqui para vocês as informações lá no meu canal, também tem. Mas é uma comunidade que você adquire por mensalidade, uma mensalidade super acessível, e você vai ter uma série de informações aí. Depois você me passa o link para mim colocar aqui na descrição do nosso vídeo, que aí Boa, qualquer tempo e espaço eles entram e podem acessar, boa. Caso vocês queiram ser chamados pelo amor, vocês têm a outra opção, tá? Isso, também é isso, né, gente? Estamos juntos nessa jornada, multiplicando sempre. Então, muito obrigada, Deus abençoe o universo. Muito obrigada por esse momento, por essa oportunidade. Gratidão, meninas, vocês que estiveram aqui, a vocês que entraram e cochilaram, pegaram no soninho me ouvindo. Muita luz no coração, no caminho de vocês, tá bom? E se o universo assim permitir, em breve, muito breve, a gente se encontra aqui de novo no Caminho de Miríades, a qualquer momento. Beijo de luz para vocês. Tchau, gente. Gratidão mais uma vez a todos e a todas, e fiquem com um axé bem forte no coração de vocês da Avó Maria, que sempre deixa uma bênção para todo mundo no final. Estejam todos abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Amém. Assim é, e Gratidão. está feito. Gratidão, sua linda. Tchau, gente. Nos vemos em breve.